Existem indivíduos no mundo cujo registro perceptivo não passa pelas formas elaboradas de um sujeito, mas que se mantém como um feixe de percepções do espírito. E aí a gente precisa entender, por sujeito, essa instância que possibilita a leitura dos registros do mundo e a reflexão desses registros a partir de uma estrutura simbólica. Já por espírito, a gente entende um feixe de percepções que se prolongam numa interface que é pré-reflexiva e onde se processam as sínteses passivas em uma sensibilidade primária, como resultado dos sinais sensíveis que vão deixando seu rastro a partir da confrontação com o mundo e com seus instintos. Fernand Deligny ele experimentou a convivência com indivíduos cujo registro perceptivo se afastava das estruturas do sujeito, já que a sua relação com o mundo não passava pela linguagem. Esses indivíduos eram denominados autistas, e no caso das crianças com as quais o Deligny convivia, na sua maioria eram autistas não verbais. Costuma-se admitir que falar é algo natural ao homem, sendo a linguagem aquilo que distingue esse ser falante dos demais animais e das plantas. O que dizer, então, desses indivíduos vacantes da linguagem, uma vez que eles se afastam dessas estruturas simbólicas? Haveria de se redefinir os critérios de humanidade a partir de novos parâmetros, que não se confundisse com um padrão majoritário que passou a definir a espécie humana. Lá em La Croix et Lecandre, um livro de 1978, o Deligny vai mencionar a leitura do romance de Michel Tournier, que é o Sexta-feira e os Limbos do Pacífico, um livro lá de 1968. Nele, o Tournier vai efetuar uma releitura da obra do Daniel Defoe sobre o Robinson Crusoe, um náufrago que teria recriado na ilha a sua civilização perdida. No romance de Tournier, entretanto, Robson, ao invés de reproduzir na ilha a civilização perdida, ele vai se desumanizando até se integrar com o lugar a partir de uma nova percepção da realidade. E aí essa desumanização é atribuída por Tournier à perda de outrem, que seria responsável pela percepção e o conhecimento das coisas. No pós-fácio que o Deleuze escreveu para o livro do Tournier, ele vai descrever e vai afirmar que mais do que um objeto ou um sujeito que eu percebo e que me percebe, outrem é, na verdade, a própria estrutura do campo perceptível, responsável pelo registro perceptivo dos indivíduos. E aí, a partir dessa ideia, o Deligny vai aproximar Robson, Victor de Aveyron e Jean-Marie. Robson, o personagem de Tournier, o Victor de Aveyron, que era uma criança selvagem que foi achada nos bosques da cidade francesa e que, apesar de ter uma aparência de um menino, se comportava como um animal não humano, e Jean-Marie, que era a criança autista não verbal que Deligny adotou com 12 anos de idade e que chegara até ele com um laudo de um indivíduo ineducável e intratável. Cada um deles, segundo Deligny, vivia a sua ausência de outrem. Então, outrem é quem garante a reflexão das impressões e das ideias pelo sujeito, que através das estruturas da cultura e da linguagem não só desenvolve as competências da espécie humana, mas passa a dar razão e sentido à sua própria existência. Os indivíduos humanos forjaram uma espécie que passou a distinguir-se das demais, exatamente por essa capacidade de dizer aquilo que vai em sua consciência, bem como todo o resto ao seu redor. Acontece que por motivos diversos,
existem indivíduos que vivem fora dessa estrutura simbólica do sujeito e que, por conta disso, não compartilham as características deste modelo padrão de humanidade. Isso coloca lado a lado Jean-Marie, Robson e o garoto selvagem, que estão ligados pela ausência de outrem, uma perda que faz o ordenamento do mundo humano se desviar de sua rota original. Pensar um espírito assujeitado é admitir um inato que foi sendo transformado pela domesticação simbólica do sujeito, na formação dessa espécie que passou a ser identificada como humana. Isso serve para resgatar a dimensão instintiva de um animal que, ao invés de se despojar da espécie, atualiza seus instintos e sua capacidade de perceber o mundo a partir de um ponto de ver não domesticado e que se liga aos demais animais pelo simples fato de estar vivo, ao invés de se apegar à sua domesticação como o principal alvo de sua existência. E aí, o objeto desse resgate é tornar os indivíduos prontos para os encontros inusitados que aumentam a sua potência de agir a partir de paixões alegres, passando, como nos diz Deleuze, aos sentimentos livres, ativos, quando o lugar da natureza parece condenar-nos aos maus encontros e tristezas. Perceber que o homem não é a medida de todas as coisas, dando espaço a descobrir as singularidades da natureza e a realidade ontológica de uma diversidade de seres que existem à sua maneira e em sua completude, para além das formas subjetivas do homem que nós somos e dos seus gabaritos majoritários. Caberia, então, desvendar esses registros perceptivos que não passam por qualquer tipo de subjetividade constituída, mas que seguem animados pelo vento de um espírito que se afirma por individuações não pessoais e intensivas. A partir daí, abre-se a possibilidade de novos modos de existência humana, que se afastam de uma média que corresponde à maioria dos indivíduos humanos, com os quais podem ser comparados, cabendo a partir daí a pergunta de Canilhem. Na medida em que os seres vivos se afastam do tipo específico, serão eles anormais que estão colocando em perigo a forma específica ou serão inventores a caminho de novas formas?